Pessoal, a gente vai ver aí a última parte da ordem social. Estamos aí no último dia da semana 13 e vou te dar os parabéns por chegar até aqui, ok? Então, você mostrou que tem persistência e agora vai ser inevitável a sua aprovação, tenha plena certeza. As questões que foram separadas aqui para esse assunto são questões muito específicas para esses cargos específicos, por exemplo, de comunicação social, de jornalismo. Então, você vai estar municiado aí para você com uma bazuca matar um mosquito. Então seria mais ou menos essa ideia aí desse, não só desse bloco, mas assim como a gente está fazendo no decorrer do curso, estamos trazendo questões que são muito melhores ou mais bem elaboradas para que você esteja muito bem preparado aí, não ter dificuldades aí na resolução quando na sua prova realmente, ok? Vamos lá. Questão 21. A despeito do tombamento do plano piloto de Brasília haver sido realizado por uma autarquia federal, quem? O IFAM, persiste o dever jurídico do Distrito Federal também proteger esse bem? O que acontece? Vamos pensar. Seria fácil a resposta se você pensar só por ter sido realizado o tombamento por uma autarquia federal, eximiria ou não eximiria, ou afastaria ou não afastaria o dever de o Distrito Federal também proteger esse bem? Afasta o dever jurídico de proteger esse bem, o Distrito Federal? Não afasta. Então persiste, continua então o dever jurídico do Distrito Federal também proteger esse bem? Certo, então correto, você acertou. Poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento. Então ele está dizendo aqui, a ideia do examinador foi tentar explorar esse parágrafo primeiro do artigo 216, dizendo, olha, se o poder público já está protegendo por meio de um tombamento e esse poder público foi feito aí por intermédio de uma autarquia federal, então aí ele vai perguntar para você, será que só por ter ocorrido isto, a proteção por meio de tombamento por uma autarquia federal eximiria o Distrito Federal em proteger esse patrimônio? Não eximiria, então a questão está correta. Questão 22. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. A regra é que não ocorra, então, essa exigência de licença prévia, a gente já viu isso, ok? É livre manifestação do pensamento, nós temos na Constituição Federal aí, independente de censura, você pode se expressar, então estaria nessa linha, então com certeza não teria sentido aí a exigência da licença prévia. Mas veja, é livre a expressão também da atividade artística intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Então, aqui pelo artigo 5º, inciso 9º, nós já mataríamos a questão. Lá no 220, parágrafo 2º, vai dizer que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, não pode aí eu exigir aí, então, uma licença prévia, porque eu estaria aí configurando uma censura. Foi isso que nós falamos, né? Não exclui a possibilidade de exigir, não pode. Questão 23, é um pouco fora do contexto constitucional, porque está exigindo aí um decreto-lei de 69 para jornalista, ok? O que ele diz aqui nessa questão? Mas vamos dar uma pincelada nela. O fato de a profissão de jornalista não acarretar riscos
ou danos efetivos provocados por profissional do jornalismo a terceiros, como é o caso de medicina e das demais profissões ligadas à saúde. Então veja, aqui ele já trouxe que não acarreta riscos e extrapolou um pouco aí da comunicação e foi para a área da medicina e demais profissões ligadas à saúde, dizendo que essa profissão da medicina aqui também não acarreta riscos. Então veja, ele fala que a profissão de jornalista não acarreta riscos provocados por profissional de jornalismo, como, aí cita outro exemplo, como o caso de medicina e demais profissões. Pelo amor de Deus, não tem nem como dizer que uma questão dessa estaria correta, que dizer que uma profissão de medicina, de médico aí, não acarretaria aí riscos à saúde, ok? Então, nos fundamentos invocados pelo STF para justificar a não recepção do artigo 4º aí da Constituição Federal, também aqui não era o artigo 4º da Constituição Federal, que no artigo 4º ele não vai trazer essa exigência aqui. O artigo 4º na realidade é o artigo 4º do decreto 972, ok? Que o decreto exigia aí o prévio registro no órgão regional competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social aí a função do jornalista, ok? Então, o que se pauta pelo STF, então a questão está errada, né? Então, primeiro que isso daqui está errado, porque causa sim riscos à saúde. É só você pegar uma pessoa aí que não seja formada em medicina e coloca ele fazer uma cirurgia, para você ver o estrago que acontece. Continuando, a não recepção, então aqui também vai estar dizendo que um dos fundamentos invocados para justificar do artigo 4º. Então aqui o artigo 4º também não é da Constituição Federal, então a questão está toda problemática. Então aqui que ele dizia, o artigo 4º aí do decreto, que o curso de superior de jornalismo exigia a profissão exigia o diploma superior de jornalismo, e não precisa. Porque a invocação do STF é o que? Liberdade de profissão, de expressão e de informação. É isso que o STF invoca para justificar a não recepção e não o contrário. É aqui como é o caso, aqui coloquei como certo, ó, o gabarito aqui eu tenho que alterar depois. Isso aqui está errado, ok? Errado porque a gente já demonstrou aí que está errado. 24. Com a emenda constitucional 36/2002, a situação jurídica de brasileiros natos e naturalizados, no que se refere à propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, foi igualada. Então ele está dizendo que não há distinção entre brasileiros natos e naturalizados no que se refere à propriedade de empresas aí nesse ramo. E o próprio texto constitucional, no artigo 222, vai trazer sim distinção. Quais são as distinções? O brasileiro nato pode, o naturalizado ele tem que ter um tempo mínimo de quanto tempo? 5, 10, 15, qual o tempo? Fala aí, 10 anos de naturalização, ok? Então veja, ó, a propriedade da empresa jornalística, radiodifusão sonora de edições e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então veja, tem um cara lá que não é país originário de língua portuguesa, ele precisa ter o quê? Quantos anos aqui ininterruptos para solicitar aí a naturalização? 15 anos mais 10, ou seja, tem que estar aqui no país quanto tempo? 25 anos. Então 10 anos de naturalização, ok? Então a questão está incorreta porque ele diz que não tem distinção, certo? Então deixa eu ver o que está aqui.
não foi igualada, ok? Tem distinção sim. 25. A Constituição Federal de 1988 garante ao cidadão brasileiro o direito de publicar, sem exigência de qualquer tipo de licença, veículos impressos de comunicação. Eu posso ser convidado a virar um colunista aí na Folha de São Paulo, por exemplo. Certo ou errado? Certo. E agora você foi convidado. Você vai fazer publicações semanais. A minha pergunta, você vai ter que ter alguma licença para publicar esse material impresso? A resposta é não precisa. Ok? Não precisa de licença. Então, a questão vai dizer que é sem exigência de qualquer tipo de licença, então está correta. Então veja, a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade, perfeito? Então a questão está correta. Questão 26, a propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão restritas a brasileiros natos ou naturalizados, estes aqui por uma naturalização de no mínimo 10 anos, foi alterada pela emenda constitucional que possibilitou a propriedade desse tipo de empresa também para estrangeiros. A gente acabou de ver questões aí que nós precisamos do nato, tá ok, o naturalizado tem que ter uma naturalização de pelo menos 10 anos e o estrangeiro não possibilitou aí não a esse tipo de propriedade aí para estrangeiros, ok? Então a questão está incorreta porque, olha, a propriedade dessas empresas é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então, não tem a previsão aí para que pessoas físicas que sejam estrangeiros terem aí propriedades aí desse tipo de ramo aí que é o jornalístico ou comunicação no modo geral. 27. A propriedade de empresa jornalística de sons e imagens e da radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ok? Ok. Ou pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras e que tenham sede no país. Então ele tem duas situações, ele tem pessoas físicas e também tem pessoas jurídicas. Pessoas físicas, apenas os nato e os nato mais 10. E a pessoa jurídica, ele traz duas situações, leis brasileiras, então leis sejam constituídas por leis sobre leis brasileiras, então, e 2, que é o que? Terá sede no país. Duas são as condições, leis brasileiras e sede no país. É no mesmo artigo que a gente acabou de ver, só que não vimos a parte final. Veja, então a propriedade dessas empresas ela é privativa de brasileiros natos e naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras, estão criadas aí sob as leis brasileiras, mais sede no país, que tem sede no país. Então a questão está trazendo exatamente isso, correto, portanto. A questão 28, para os efeitos do disposto no capítulo da comunicação social, reza a Constituição Federal que o Congresso Nacional deve instituir como seu órgão executivo Conselho de Comunicação Social. Olha, isso daqui é o que? Técnico de Comunicação Social aí na área de jornalismo, ok? Então é uma questão cobrada aí para formação específica na área. O que tem errado aqui?
que ele é um órgão auxiliar e não um órgão executivo, só por isso. Então a questão ela trouxe aí muito da literalidade do texto constitucional, ok? Então trazendo essa questão até para treinamento, para você ficar mais afiado aí. Para efeitos do disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Então, não é um órgão executivo, e sim um órgão auxiliar. Questão 29. Vamos lá para a questão. A PEC abre ao capital estrangeiro a participação de até 51% da composição acionária das empresas brasileiras de comunicação, jornais, revistas e emissoras de rádio e de televisão. Então a PEC está abrindo o capital estrangeiro, tem essa possibilidade? Tem. Agora pensa comigo, até 51% de 100 ela ia ter o controle acionário dessa empresa? Sim, e o controle seria o que? Estrangeiro. Então com essa informação aí, o que você acha? A questão está certa ou está errada? Vai estar o que? Errada. Porque, veja, então pessoas jurídicas, elas podem ser proprietárias aí dessas empresas, ok? Desde que constituídas sob leis brasileiras, mais sede no país. Em qualquer caso, pelo menos quantos por cento? 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, de sons e imagens, deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então, mais de 70% deve pertencer a brasileiros nato ou nato mais 10 anos. Então, isto aqui agora são são as ações, perfeito? Então, o capital total e o capital votante, certo? Mais de 70. Direto ou indiretamente pertenceres. O que é indiretamente? Vamos supor, o brasileiro nato tem uma empresa e essa empresa possui outra empresa. Então essa outra empresa, então por exemplo, um brasileiro nato / nato 10 tem uma empresa A. E a empresa A, ela detém aí a maioria do capital total e do capital votante, 78%, vamos supor. É mais de 70%, pelo menos, né? 70%. Então vou pôr 70% aqui mesmo para não confundir. 70% da empresa B. Então essa empresa B, ela é o que? Indiretamente pertence aí aos brasileiros natos ou naturalizados. E a empresa A pertence diretamente aos brasileiros natos ou naturalizados, ok? Então, exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Então, além disso, eles vão ter que exercer o que? A gestão das atividades, perfeito? Então, a questão traz aí a 51, estaria incorreto, portanto. A última questão, a produção e a programação de emissoras de rádio e de televisão atenderão ao princípio da nacionalização cultural. Eu vou só falar da prioridade, vai ser o que? Nacionalização cultural, artística e jornalística. Você acha que tem a nacionalização cultural ou só a cultura? Promoção da cultura. Porque veja, imagina o seguinte, que a Constituição ela promove aí e incentiva a divulgação cultural aí de grupos de imigrantes, por exemplo. Então,
veja que essa nacionalização ela fica um pouco mitigada, pensando desta forma. Então, a Constituição poderia trazer até contrapontos, algo antagônico num artigo em relação ao outro. Uma coisa diz num artigo e na outra ele diz diversamente. Então, vai manter uma harmonia a Constituição, então não vai ter trazido essa possibilidade de nacionalização cultural. Veja quais são os princípios. Então, assuntos importantes, temos princípios na Constituição Federal. Então, a produção e a promoção produção e programação das emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios. Então, tem que ter preferência a finalidades educativas, artísticas e aqui, ó, culturais. Culturais não tem aqui a expressão que nós acabamos de ver na questão, que era o quê? Que era a nacionalização cultural. Promoção da cultura nacional, ó, aqui olha, tem a promoção da cultura nacional, regional e estímulo à produção independente que objetiva a divulgação. Então tem a promoção de uma cultura nacional, mas não nacionalização de cultura, são duas coisas distintas. Regionalização da produção cultural e respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Tá bem assim nossa televisão brasileira, né? Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, tá? Só coisa para cair em prova, né? Só para você acertar em prova. Então, a produção e a programação de emissoras de televisão atenderão ao princípio da nacionalização cultural. Não tem nacionalização cultural, então, portanto, está errado. E assim nós terminamos a última bateria da semana. Beleza, meu povo? Um abraço e mantenha firme, que é assim que funciona. É no foco, é na persistência, é nas dificuldades aí que se lapida o campeão. Você está chegando até aqui, eu vou te dizer que você é um campeão, uma campeã, e vai chegar no teu objetivo e vai me convidar para tomar um café licitado. Beleza? Um abraço e até a próxima.